Olá, alunos, trabalhando agora com a parte de ética e religião nessa videoaula, iniciando o tema. Vemos que na aula passada trabalhamos o conceito do que é ética, do que é moral, sabendo que a ética é esse comportamento moral, referente ao que é bom e o que é ruim, né? E o moral é o objeto de estudo da ética, substanciando em regras de comportamento que vão ser fixadas para a população. Então, a ética pode ter várias classificações. Perdão, voltando ali aos conceitos, né? Várias classificações, quanto ao resultado e quanto à historicidade. Quanto à historicidade, empírica, de bens, formal e valor, quanto ao resultado, absoluta, relativa ou relativa. Tá? Sendo que essa, no caso, é convencional, mutável e temporal. Ainda desenvolvendo isso, né, a questão da experiência, do bem supremo, da retidão dos propósitos, temos que ver também que o valor da ética quanto historicidade é aquela questão da ação boa é fundamentada em algum valor. Tá? Então, tratando agora de ética e religião, tratando o assunto ética associado com religião, a gente pode associar algumas das éticas já listadas. Então, a gente tem o bem, tem um valor, vai ter uma divindade, no caso um Deus. Então, a ideia do bem e o mal é representada em todas ou na maioria das religiões, né, sendo algo positivo, algo negativo, né, o bem, né, o mal, o certo, né, e o errado, o céu, né, e o inferno. Então, bem ou mal, né, o comportamento perante os outros, né, ou a um bem supremo, são assuntos da ética, tem que estar estudando. Mas qual a importância desse estudo no entendimento da ética em âmbitos não religiosos, né, no caso profissional? Qual dessas personalidades você acha que influencia mais o comportamento das pessoas? Né? Digo, o presidente americano, o novo presidente americano, né? Uma governante já da União Europeia, né? Que influencia as pessoas dessa região, né? O antigo presidente brasileiro, o atual presidente brasileiro, né? Um líder religioso, uma atriz, né? Uma estrela pop, né? do Brasil, um jogador de futebol, né? Então todos eles vão ter uma influência, né? Ou outra para as pessoas, né? Na questão política, que você entende, aquilo que você acha que é certo, né? Na questão religiosa, né? Para as pessoas que acreditam nas religiões, então o seu líder religioso influencia o seu comportamento. As pessoas que já gostam dos artistas, né? Usa aquela roupa, compra aquele carro, tem aquele produto, então você já quer usar aquela roupa, o produto, ou ter aquele comportamento. A mesma coisa para os jogadores de futebol, então todos eles influenciam um outro comportamento. Na hora que eles fazem algo, né, tem um certo tipo de conduta, de comportamento, então isso influencia a sua também. Você vai achar aquilo ali positivo. Tá? Então todos eles vão ter uma ou outra influência no seu comportamento, naquilo que você acha certo, né, ou errado, seja motivo religioso, né, ou não. Então, indubitavelmente, o discurso religioso vai afetar a pessoa. Tá? Inclui um questionário, pois alguém passa, né, a mensagem do perfeito, do onipotente, dizendo, olha, então isso é certo, né, por tal padrão. A mesma coisa ocorre em marketing, né, em marketing de rede. Você usa porque todo mundo usa, porque o pessoal gosta, né, porque o pessoal divulga, porque aquela marca é das pessoas que têm sucesso. Então, seja numa forma religiosa ou numa forma profissional, como falei, a parte de marketing, né, a gente vai ter o comportamento influenciado, né, das pessoas. Estou focando agora em questão de religião, mas como falei, pode ser questão de profissional. Então, indo na religião, o judaísmo, por exemplo, tem um nome que é dado, né, à religião do povo judeu, a mais antiga das principais religiões monoteístas, e analisando, né, a partir das escrituras que eles têm, eles vão ter os comportamentos. Então a ética não fará ao próximo aquilo que não deseja a ti, e tem como moral, né, lembrem, a ética, aquela coisa mais universal, a moral, aquela coisa mais restrita. Então está aqui as regras de comportamento, os mandamentos. Então a ética, o objetivo é manter uma convivência harmônica à cultura lá do povo. Então o Senhor mandou que a gente cumpra essas leis, tá? Para que a gente seja feliz. Né? O sétimo dia, que é o sábado, vai ter lá dedicado ao Senhor, a gente não pode trabalhar.
Aí tudo isso vai ter agora um comportamento ali moral. Porém, a ética, né, gera uma moral rígida e não humanística. Então Jesus disse, em dia de sábado é permitido curar ou não. Então, aí a pessoa fica em silêncio, né, tomou um homem, curou ele, pronto. Então, se algum tem um filho ou um boi que caiu no poço, tu não vai tirar ele daí no sábado, só porque é sábado, né? Então, as pessoas também ali não responderam. Então, também tem aquelas coisas de você ver, né, o que é a regra, o que é que pode, no caso, não está sendo seguida a regra, que entra aquela questão, como eu falei, do bem, né, do valor. Né? Então, você é um médico, vê uma pessoa doente que está morrendo, não vou encostar nessa pessoa porque hoje é sábado, eu não posso estar trabalhando. Não, o médico vai ajudar a pessoa. Tá? Então, por quê? Porque é um bem maior. Então, você deve ajudar os outros. Então, tem que ver essas questões do que é que você pode, do que é que não pode trabalhar, de como é que vai ser o comportamento, para o que é o certo, para o que é que é o errado. Tá? Então isso é um pouquinho mais amplo, não é aquela coisa muito restrita, né, como a gente tinha aqui ao lado da esquerda. Né? Então tem que ter uma certa relatividade. O cristianismo, que é o nome dado à religião dos seguidores de Jesus Cristo, assim como o judaísmo, é composto por algumas vertentes. Então, a ética, fará ao próximo aquilo que deseja a ti. Moral, então, dois pontos para seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, se distancia um pouco do período inicial do cristianismo, aí surgem alguns filósofos cristãos. Tá? Então, os filósofos cristãos observaram a ética no religioso, edificaram a ética, teonoma, que fundamenta em Deus os princípios da moral e, de acordo com o tempo, como eu falei, a ética e a moral é algo mutável, então absorve algumas ideias, como a de Platão, purificação da alma, ascensão libertando até se eleva nas ideias, correspondência na elevação até Deus, exposta por Santo Agostinho, então todos eles vão tendo alguns parâmetros. O princípio básico é ama e faz o que queres. Aquele que ama tem por boa a sua atitude de antemão, não consegue fazer o mal. Tá? O ponto de referência. Já Tomás de Aquino, já pegando as ideias aristotélicas, busca então agora, através da contemplação e do conhecimento, alcançar o fim último, nesse caso, Deus. A fidelidade da mulher, né, então, que era um equívoco, né, mas ainda se tinha na época. Já a ética protestante trata lá com Weber, em 1904, a ética agora tem que levar em consideração o espírito do capitalismo. Então, verificando, entre outros aspectos, o fato de católico e protestante terem diferentes carreiras profissionais. Então, católico, algo mais humanístico, protestante, algo mais técnico. Né? Então, a busca agora é influenciar a influência do protestantismo na consolidação do capitalismo. Então, as pessoas foram tendo comportamento, não, isso não pode porque a igreja não permite. A outra, olha, a igreja permite sim, é uma questão de interpretação, mas já vai tendo um outro comportamento e assim vai tendo algumas diferenças, como eu falei, a nível de profissão. Então, Weber, para ele, partia do conceito de que a vocação se manifestou no dogma lá do protestantismo. Então, a maneira de viver vai ser esperada por Deus não era encontrada, né, naquele acesso monástica, superando assim a moralidade lá do século. Então, a vocação se encontra no cumprimento de tarefas do mundo, impostas pela condição do mundo. Então, você tem que estar se adaptando. Então, uma vida bem vivida, na vontade de Deus, terá acumulado, então, muito dinheiro ao final dela, você vai ter muitos recursos, etc. Outras religiões, como o confucionismo, não faça ao outro aquilo que você não quer, não deseja que façam a você. A teoria pressupõe igualdade entre os homens. O homem é bom, o mal se interioriza por meio do sentido. O taoísmo considera o lucro do teu vizinho como sendo teu, né, o próprio, o prejuízo dele também como sendo teu prejuízo. Então, o misticismo já é mais contemplativo, guiado por uma ética de perfeição e dirigida aos homens, né, retirados ali do mundo. No hinduísmo, o dever é não faça aos outros aquilo que, se a ti for feito, te causa dor. A ética da negação do mundo busca a contemplação extramundana e acesse assim o monasticismo. Aí outras, o islamismo, por exemplo, ninguém será um crente enquanto não desejar para seu próximo aquilo que deseja para si mesmo. Tá?
No budismo, não atormente o próximo com o que te aflige. O zoroateísmo, só terá boa índole quando não fizeres ao outro o que não for bom para ti próprio. Então, concluindo, todas as religiões possuem algumas similaridades, tá? Só muda as questões de fala, a forma de linguagem, etc. O aspecto ético, moral, está incluso na religiosidade. Tá? A gente espera, né, que as intenções pessoais de cada indivíduo não corrompa, né, os seus valores. Então, concluindo, por que a gente estuda essa questão de religião na empresa, né, na ética e engenharia? E vocês vão ter profissionais, colaboradores de diversas religiões. Aí vocês têm que estar vendo formas de trabalhar em conjunto, né, sem estar ferindo, machucando algum valor religioso de um colaborador, de um funcionário. Então tem que chegar num acordo. Como eu falei, todas elas têm similaridades, né, têm formas de comportamento. O importante é a questão do respeito, né, do procurar entender a religiosidade do colega, né, o que é que ele pode, o que é que não pode fazer segundo os seus preceitos religiosos, e ver como é que a empresa pode colaborar nisso e estar se valendo de um profissional, né, dedicado na religião, que possivelmente tendo seus valores religiosos preservados vai ser dedicado na empresa também. Tá? Então é esse aí o ponto para trabalhar. Avançando agora para a parte de ética, moral e direito, temos que a ética, novamente, ciência e comportamento moral, referente ao que é bom e ruim. A moral, já objeto da ética, que substancia as regras, comportamentos fixados. E quando a gente já trata da religião, né, o sagrado influencia fortemente a ação das pessoas. A regra de ouro é comum a todas as religiões. Então, agora analisando os aspectos de direito, o que é que a gente vai trabalhar? Então, a questão do juízo. O que é o juízo? O juízo, ou juízo de valor, é o ato de ligar ou relacionar mentalmente qualidade a um ser ou a uma entidade. Então, o sujeito, né, aí o predicado. Aí qual é o indicativo, qual é o imperativo? Então, o sujeito deve ser bom trabalhador. O sujeito deve ser boa pessoa. Né? Então, você tem ali uns pontos. O juízo que você tem. Então, no direito, o que a gente aborda? O legislador não apenas descreve o fato, mas determina como ele deve ser. Tá? Não determina ainda ou prevê a consequência. Se você não é desse jeito que você deve ser, vai ter tal penalidade. Tá? Então, isso no ambiente de empresa é essa questão. Se o seu funcionário deve ser pontual, aí ele chega atrasado, uma, duas vezes, recebe advertência. Ele deve ser pontual. Ele chega atrasado 5, 10 vezes, ele deve ser afastado, deve ser demitido. E aí, quais são os pontos que vocês vão definir? Aí o Estado, né, a norma da empresa, define ali que você deve obedecer à lei. As pessoas têm que se preocupar em não violar a lei. Tá? Então, uma norma ética trata do quê? É obrigatório, dentro de uma coletividade, você definir o que é ético, o que é adequado, o que é moralmente, né, aceito. Então, vai buscar agora uma relação com o valor. Então, você tem que preservar e efetivar. Preservar a vida, os bens, os negócios, a empresa. Tá? E efetivar, por exemplo, os impostos, né, a produção, né, o sistema de trabalho. Então, não é algo usual, né, numa lei física, por exemplo. Na lei física não há escala positiva ou negativa, simplesmente é. A gravidade, tu jogou um negócio para cima, ela vai cair. Pronto, não tem essa questão. Numa lei social, a gente pode estudar a lógica dos juízes, né, de valor. Olha, então isso é adequado, como eu falei, neste período, neste local. Passou para daqui a 10 anos, aquilo que a gente achava adequado há 10 anos atrás já não é agora. Aquilo que a gente acha adequado no Ocidente não necessariamente é no Oriente. Então tem essas variações. Então, a norma ética, toda norma ética é expressa em juízo de valor, ao qual se liga uma sanção, uma penalidade. Então isso é uma forma de garantir a conduta. Tá? Então a norma indica, né, o que deve ser e, por sua vez, vai estar trabalhando as questões de sanções cabíveis, o que é que pode ocorrer a penalidade. Então, um conselho indica o que poderia ser e depois você tem que ver o que é que não é cabível porque foi um conselho. Então, a norma de algo definitivo tem que ser assim, senão vai ter penalidade. O conselho, né, olha, eu acredito que deveria ser assim, então eu não tenho penalidade, porque é uma questão de opinião.
Tá? Então, o que tem que estar vendo? Numa norma de conduta, numa norma ética, numa norma lá de empresa, tá? É a questão do que deve ser e o que é que ocorre se aquilo não ocorrer. Não for feito dessa forma. Então, a norma ética, né, ela é uma norma inócua. Quando não é cumprida, né, tem a sua sanção. Uma norma ética, perdão, uma norma inócua, quando ela não cumpre, não tem sanção, pronto. Já a norma ética se caracteriza pela possibilidade de você violar e depois vai ter uma penalidade. Então, as normas compreendem atos humanos e estes são inerentes à existência de um sim ou um do não, do fazer ou não fazer, né, do certo e do errado. A descumprimento da norma, né, não atinge a sua validade. Você não fez, mas não quer dizer que aquela norma não é mais para ser seguida. Você não fez e vai receber uma penalidade para aquilo. Tá? Então a norma é válida até mesmo quando ela é violada, ou sobretudo nesses casos, porque aí vem a questão da penalidade. Então, nesse momento, identifica o destinatário da norma, quem deve fazer e o que, é que ocorre se essa pessoa não o fizer. Então, no mundo ético, né, o exterior a cada um, a gente vai estar manifestando o mundo do deve ser. No mundo do deve ser, né, do ser, da liberdade, não há dever, né, o cumprir, apenas previsão a ser confirmada. Então, o foco para a gente é no deve ser. O que é que tem que ser feito? O que é que a norma se espera, o que é a conduta que eu quero dos meus funcionários? Tá? Então, o uso de uma norma ética estabelece não apenas a direção a ser seguida, mas a medida do certo e do errado. Tá? Então, é do latim, né, do regula, né, do que tem que saber. A regra, né, diretriz, o plano cultural, espiritual, e a régua, que vem outra palavra, a diretriz lá no plano físico. Então, o foco aqui para a gente é na regra. Então, as normas éticas, estatisticamente, dizem uma questão de esperança, né? Que eu espero que a pessoa siga isso. Se não, eu vou penalizar desse jeito, aí depois de pegar uma ou duas penalidades, a pessoa já passa a seguir. Tá? Então, é geral, é aplicável ao homem médio, mas nada impede as normas especiais para casos de exceção. Ou seja, a maioria segue isso, mas pode ter uma exceção para tal cenário. Tá? Então, o tratamento vai ser igualitário, ideal, conduzido por uma norma que deveria ser o tratamento para eliminar o tratamento desigual. Então, o princípio deveria ser esse. Todo funcionário deve seguir esse parâmetro, deve seguir essa norma. Mas a gente sabe que vai ter diferença. Então, todo funcionário operacional tem que chegar às 8 horas. Aí o colaborador já de direção, de cargo de gerência, pode chegar, né, num horário diferenciado. Por quê? Porque ele está num cargo mais alto? Não, porque às vezes ele não está trabalhando dentro da empresa. O operacional monta as coisas dentro da empresa. O gerente, às vezes, vai visitar um fornecedor, um cliente, né, então ele não tem que estar cumprindo aquele horário de 8 horas estando ali dentro da empresa. Tá? Ele pode estar fazendo um horário, trabalhando pela empresa, mas fora. Então tem que ter, às vezes, tem essa diferenciação. Então, alguns tipos de norma podem ser costumeira, trato social, questão de etiqueta, moral, jurídica ou religiosa. Tá? O que vocês têm que entender é que todo mundo vai ter alguma norma para seguir nos seus momentos da vida e nos cenários da vida onde vai estar atuando. O principal aqui para a disciplina é a questão no ambiente de trabalho, que vocês têm que estar vendo o que seria adequado ou não para o ambiente de trabalho, e às vezes vocês têm que gerenciar coisas fora do ambiente, como eu falei, uma questão moral, religiosa, etc., que a gente tem que estar gerenciando. Então, a moral conta com a adesão dos obrigados, né, das pessoas que têm que seguir. Você respeita o pai, o encontro da consciência com a regra moral, o cidadão é convencido. No direito já é compulsório. Tu não precisa concordar, só tem que seguir. Tu tem que obedecer, né, o pai, no caso o Estado. Então a consciência pode dizer uma coisa e o mundo jurídico outra. Eu acho que o certo era isso, mas o que está na lei é desse jeito, então vai seguir. Então você já não é convencido, você é vencido. Tem que seguir aquilo ali e pronto. Ok? Tá? Então, turma, a gente encerra essa aula, essas questões. Aí com isso a gente já tem um embasamento de ética, moral e comportamento para estar sendo trabalhado. Na próxima aula, vamos estar vendo a questão do sistema CREA com FEA e a ABEPRO, ok?